gostava de lhe apresentar um resumo mesmo muito resumido, por uma visita que eu falava. Nós fizemos já a igreja do convento de São Pedro de Alcântara e que teria muito mais para descrever e muito mais para contar. É apenas uma chamada de atenção para a beleza extraordinária que lá está. Vou passar a ler. No dia 22 de janeiro de 2025, fizemos uma visita à igreja do convento de São Pedro de Alcântara. Fomos acompanhados pelo professor José Carlos Garcia, tendo como guia o Sr. Padre Luís Dutra, cujas palavras nos orientou em 5 espaços relevantes no interior da igreja do convento, nomeadamente a sua entrada, o coro alto, o corpo da igreja, a capela-mor e a sacristia. A entrada tem 2 grandes arcadas esculpidas em basalto, com o chão empedrado, onde se conservam restos mortais de pessoas que viveram no convento, como era comum na altura. O teto do edifício é um original, é madeira de cedro da ilha, trabalhado em capa e caniça. O coro alto mereceu larga explicação pelo Padre Luís Dutra, sobre o imponente cadeiral lá presente, muito embora com algumas cadeiras em palco, que estão na igreja matriz de São Paulo. As cadeiras são de madeira de teixo, bem como os esbeltos balaústres foram feitos no convento pelos frades franciscanos, carpinteiros, distintos nesta arte, pois cada peça é admirável a nível da sua perfeição construtiva e ainda a nível estético. Neste espaço existe uma porta que comunica com o corpo do convento, a qual permitia a circulação dos frades para as suas orações nas horas canónicas. De notar a evidente unidade das paredes e os sinais do tempo e, portanto, a necessidade de conservar as madeiras e de realizar a manutenção das paredes. Foi chamada a atenção para a reparação do teto, efetuada há cerca de 20 anos pelo governo regional, com madeira de criptoméria, ao contrário do teto original, que era de sucupira vermelha, cujo valor e beleza são certamente incomparáveis à situação presente. Também foi aberta uma escadaria do corpo da igreja para o coro alto. Ela justifica-se mais pela sua funcionalidade do que pela madeira de que é feita, que é pinho, tendo conduzido à falta de alguns balaústros, agora desaparecidos e em parte incertos. Na capela, dedicada a Nossa Senhora do Livramento, foi referida a beleza escultural, a pintura e a antiguidade da sua imagem, que pertencia à ermida da mesma edificação sobre a qual foi construída a igreja. A imagem está muito desgastada pelo tempo e pelo seu uso na procissão de festa anual. No presente momento, encontra-se em processo de restauro e restauração. Foi dado relevo ao guarda-mecino, ou pele de boi, revestida de prata, lavrada e pintada, que decora o frontal da mesa do altar. Apresenta-se bem preservada. A beleza da talha dourada deste altar também mereceu muita atenção. Feitos em madeira muito bem trabalhada e embutidos na parede, os 3 confessionários têm acesso ao confessor pelo claustro do convento e ao confessado pelo corpo da igreja. Desta forma, o confessor e o confessado não se viam, o que facilitaria a confissão. Na capela-mor foi realçado o sacrário, que apresenta no interior, forrado a seda pintada com flores de belas cores. Tem 2 sanefas em brocado, de enorme valor artístico e monetário. A chave do mesmo resultou de um belo trabalho de ourivesaria em prata dourada, sendo o espelho da fechadura também executado em prata. A parede do fundo da capela-mor mereceu apreciação, pois é toda revestida de talha dourada, com colunas ricamente adornadas e decorada com anjos dispersos em toda a sua extensão, havendo também
também um anjo negro, pouco visível, na medida em que está por trás do altar do sacrário. A imagem da Senhora da Assunção é alardeada pelas imagens de São Pedro de Alcântara e de São Francisco de Assis, o fundador dos franciscanos. O frontal do altar-mor está revestido com tecido damascado verde, bordado a fio dourado, simbolizando esta cor o tempo comum do calendário litúrgico presente na altura que a visita, que foi em janeiro. Agora é outra cor, que é a quaresma. As paredes laterais estão revestidas com duas grandes azuleijarias pintadas a azul e molduradas em várias cores típicas da segunda metade do século XVIII. Retratam dois episódios na vida de São Pedro de Alcântara. À esquerda, a pregação da doutrina cristã e também em oração. E à direita, o santo a salvar uma criança de um poço. No mesmo espaço, é de salientar os dois mochos que ladeiam a cadeira presidencial, com uma estrutura em madeira de jacarandá, artisticamente trabalhada. Por fim, a sacristia apresenta um arcaijo de grandes dimensões, ricamente trabalhado, tendo por cima e ao centro um Cristo rendilhado, a marfim e moldurado com madeira finamente esculpida, merecendo profunda análise pela sua beleza e raridade. O teto primitivo em madeira de teixo, trabalhado em alfares, apresenta grande beleza e é único nos Açores. Existem dois contadores embutidos nas paredes, bem preservados, e com portas nas faces externa e interna maravilhosamente trabalhadas. Conservam no interior um par de galhetas do século XVIII, mostrando uma beleza ímpar. No teto e ao centro, é possível ver o fundo de madeira que serviu para suster uma pintura em tela de São Francisco de Assis, oitavado, que há longos anos saiu para Lisboa, onde devia ter sido restaurada, mas nunca mais voltou. Está presente um lavabo, ricamente esculpido em basalto, a meio da parede do lado direito, na sacristia. A secretária original, em jacarandá, tem os pés em cachimbo, que é uma coisa rara no livro. Neste contexto descritivo, também lembro a transferência de algumas peças. Uma estante grandiosa, decorada com encaixes em marfim de elefante, está na matriz de São Paulo. Um órgão de tumbos, restaurado em 2002, encontra-se na igreja de Santo Antônio. Um candelabro das trevas, ou tenebrário, com 15 velas, que era utilizado nos rituais da Semana Santa. As velas eram apagadas conforme decorriam as leituras sagradas. Com a reforma de Vaticano II, deixou de ser usado. Os restos da peça estão na igreja de Santo Amaro. Uma custódia, com as duas faces exatamente iguais, caso singular nos Açores, também está na igreja de Santo Antônio. A história do convento de São Pedro de Alcântara, desde a sua construção, iniciada a 19 de outubro de 1721 e terminada 24 anos depois, encerra toda a vida da comunidade local, passados 304 anos até os dias de hoje. Os frades franciscanos habitaram no convento por cerca de 100 anos. Em 1834, a quando das lutas liberais, os conventos masculinos foram encerrados ou abandonados, enquanto alguns dos seus bens podem ter sido transferidos para outros locais e até expoliados. Ao Padre Luís Duque e ao nosso caro professor José Garcia, o nosso mais sincero agradecimento.